Carlos Roberto Moura, ele é jardineiro e vai ensinar pra gente então a plantar, né? Já que você viu aí o jardim vertical, você viu que bonito? Né? Fica super legal em casa, de repente você gosta de um verde, mas não sabe o que fazer? Pois é, a gente já te deu aí a dica, né, do jardim, que é fácil e é super possível, né? Hoje a gente vê bastante esses jardins verticais, né, Carlos? É uma opção muito boa que nós temos hoje em dia para poder fazer um cultivo dentro de casa, né? Dá para fazer nas varandas, não é? Em apartamentos? Muito, em áreas de serviço, não tem chão para poder plantar uma parede, é um jardim. É uma boa saída para quem gosta de plantar, né? Com certeza. Aqui a gente tem umas hortaliças aqui, né? A gente temperos, tem né? temperos. Isso aqui é o quê? A salsa? Esse é a salsa, né? Salsinha. Salsinha. É salsinha também. Cebola. Isso aqui é o manjericão roxo. Manjericão. A cebolinha, né? O alecrim. Que você pode usar tanto como chá, né? Também Ou para temperar, não é? Aromatizar a água também. Essa aqui é a novalgina. É, a gente viu ainda há pouco, né? Que para aromatizar a água, então você vai plantar em casa para fazer isso. Isso, aí temos ali a sálvia. Tá. Temos o salsão e alguns pés maiores de manjericão roxo e verde. Né? Disse, eu vou ficar aqui do lado que eu também quero aprender. Vem tá bom? Pois é, gente. Olha, então a gente vai te ensinar a plantar hoje, né? Para te mostrar que você pode ter tudo isso em casa. A gente viu ali na reportagem, né? Até as pets colocadas, penduradas na parede. Isso, é uma opção que estão usando muito até para reciclagem, né? A pet, ela te dá uma forma melhor de envasamento das plantas, você pode pendurar onde você quiser, tanto de pé quanto deitada. Né? Você vai reutilizar Isso. E vai também ajudar o meio ambiente e se satisfazer, né? Das duas formas. Então dá para usar também as pets, né, que tem aí em casa, mas dá para usar também os vasos. Eu vi uma aqui, olha, bem interessante, que esse aqui é só de pendurar, já vem com pratinho. Esse aqui ele vem com já feito na forma, um coletor de água, né? Quando drena a água para aqui e daqui evapora. E ele pode ser pendurado na parede também e ele vai ficar verticalmente da mesma forma que uma pet, só que com um design melhor. Né? Ok. E aí você pode plantar vários. Tudo isso aqui pode ir nesse vaso aí. Isso. Eu só não aconselho ninguém a plantar hortaliças no sol em vaso de barro, porque a terra resseca e pode perder propriedade da planta e ela secar. Porque o vaso na sombra seria melhor. Como uma estufa, você vai esquentar bastante a raiz da planta. Para dentro de casa, numa varanda, numa área de serviço que não pegue sol direto, sem problema, vai ficar bonito, vai embelezar o local. Dependendo da planta, se for aromática, vai deixar o ambiente mais gostoso, como está aqui. É isso que eu queria te perguntar, Dirce. Para esse tipo de opções que você trouxe aqui, que são essas plantas de cheiro, né? É mais sol, mais sombra, um pouco de cada coisa? Então, o que acontece? Existe uma qualidade de plantas aromáticas que não pode ficar no sol, senão elas perdem, elas ressecam, tá? E vamos supor, o alecrim, você pode deixar meio sol, meio sombra. O hortelã, meio sol e meio sombra, entendeu? Um local que não pegue sol. Escolher um cantinho da casa que pegue um pouco, depois não tem mais, fica sombra o resto do dia. Sol pela manhã e sombra, né, que eles gostam de uma terra mais úmida. Sempre quando eu for fazer a escolha da planta, né, é bom dar uma perguntada, né? Esse aqui é para o sol? Esse aqui... Porque tem plantas que são bem para o sol, ela sobrevive bem no sol, não é? Isso. E tem outras que são criadas para o sol. Não, você tem que fazer sempre essa pergunta para depois não ter decepção em casa, né? Ai, não deu certo, morreu não foi para frente, né? Tem gente, da loja. Eu acho tão legal, porque eu visitei uma casa esses dias que tinha uma horta, né? Numa varanda de um apartamento. Eu falei assim, meu Deus, uma horta suspensa. Porque daí comparar aquelas bacias plásticas que a gente compra naquela loja bem baratinha, sabe? Bacia de pedreiro, geralmente é boa para fazer também. É só fazer alguns furos nela. Pois é, e aí plantaram alface, tinha salsa, tinha cebola. Eu falei, meu Deus, aí a gente foi almoçar e na hora eles escolheram, imagina, alface da varanda do apartamento pra gente comer. Eu falei, que coisa bela, né? Uma coisa muito boa. Pois é, e a gente vai te ensinar como plantar. Existe algum segredo? Uma planta tem que plantar diferente da outra ou não? É, só ter carinho com ela, né? Carinho é amor pela que tá. O segredo é o carinho e o amor pela planta. Senão, plantar por plantar só na sua casa, você não vai ter uma satisfação plena daquilo, né? E é coisa fácil de plantar. Vou mostrar aqui. Você vai plantar o quê pra gente? Bom, vou plantar esse
Manjericão. Manjericão roxo. O que acontece? Pode ser num vasinho de plástico ou no vasinho agora, vai determinar alguma coisa? O vaso menor, o maior? O que vai acontecer? O vaso menor, ele vai crescer até um determinado ponto. Tá. Ele não vai desenvolver. Se eu quero que a planta não desenvolve muito... Um vaso maior... eu vou escolher um vaso menor. Se você come muito, você engorda. Se você come menos, você emagrece. A planta é a mesma coisa. O que determina o tamanho da planta é o tamanho do vaso. Tá? A profundidade dele, a largura dele, entendeu? Determinadas plantas você não pode colocar no vaso de barro, tem que ser no vaso de plástico, porque ela desenvolve muita raiz e a raiz ela gruda muito no barro e provavelmente você vai ter que quebrar o vaso para poder trocar. Ok. Entendeu? Mas é coisa fácil. Tá. Nós temos aqui... O que você vai fazer agora vale tanto para o vaso de barro plástico? Como o de plástico? Isso, a mesma coisa. Tá. Temos aqui o vasinho e um pedaço de tijolo que você encontra em qualquer lugar. Ele tem um orifício, você tampa esse orifício, tá? Que ele vai ficar assim. Ok? O orifício tampado. Aí você vem com uma camadinha de pedra. Tá? Pedra comum, pedra brita, né? Se chama. A função da pedra aí é o dreno. A gente está fazendo o dreno, que o principal do vaso é o dreno. Tudo que eu for plantar, eu preciso colocar a pedra? Precisa você fazer o dreno. Tá. E um pouco de areia. É interessante colocar areia úmida porque ela já não cai totalmente, ela faz a função plena do dreno, tá? Também para drenar. Isso, só um pouquinho. Ok. Tá? E nós temos a facilidade de chegar... Essa aí você está transplantando, né? Só transplantar. Tá. Né? Você não vai precisar, tá? Tem plantas que com a própria terra do próprio vaso, você não precisa colocar outra. Ok. Dependendo do tamanho do vaso. Como esse vaso é pequeno, é só fazer a acomodação dele, tá? E, no caso, você transplantou do vasinho que você comprou na loja para um vaso que você queira. Ficar mais bonitinho em casa. Não é interessante encher de terra até em cima, porque quando você rega, a água pode pegar e escorrer. Eu sempre achei pro lado de fora. Não. Se você deixa sempre alguma coisa, um meio dedinho aqui é o suficiente para a água não jogar a terra para fora. Que cheiro bom tem essa planta, hein? Muito bom. Olha, e é gostosa também. Que coisa gostosa. Ana, viu como é que é fácil? É muito fácil, né? A gente vê que às vezes a gente vê geralmente isso em casa de vó, né? Na casa dos pais, mas a gente às vezes não tem coragem, é uma coisa tão simples, né? É simples de fazer, a gente não tem que ter medo, é só pegar e fazer. É isso mesmo. Nossa, eu acho que tem muita gente assistindo o programa ficando animada agora, né? Porque você tem um cheirinho desse em casa, imagina que beleza, pra você fazer um chazinho, ou uma macarronada, né? Com manjericão, fica bom demais, certeza. Né? E aí depois para manter, de quanto em quanto tempo que vai colocar a água? Como é que é? Então, todo final do dia, à tarde, se ela não pegar muito sol, coloca um pouco d'água, umedeceu a terra e saiu a água embaixo do vaso, geralmente com um pratinho, dependendo do lugar, não precisa colocar que a água escoa direto. Saiu a água embaixo, você pode parar de regar, entendeu? Porque ela tem que umedecer a terra por completo, senão ela pode, dependendo da caloria do local, a terra umedece em cima, embaixo fica quente e cozinha a raiz. Aí a planta com o tempo vai morrendo. Né? Já não acontece com o hidropônico. Ah, tá. Esse aqui é o hidropônico, Esse aqui é o hidropônico. Ele trouxe um vasinho pequeno para não ter o vaso grande. Que ele é simplesmente uma caixa com pedra. Tá? Tampadinho. Com água. Embaixo ele tem um filamento, tá? Que ele vai na água. Aí tampa-se normalmente. A água com esse filamentozinho, que é uma fitinha, a própria terra puxa e ela umedece. Você não precisa jogar água em cima, só comportar a água aqui embaixo. Ficar atento como está a água embaixo. Isso, e não chegando, só para completar ali, tem uma linhazinha de limite, né? E isso aqui é uma das melhores formas que estão sendo de plantio agora dentro de casa também. Agora também, já que a gente está falando dos pratinhos, cuidado aí, a gente está em tempo aí da dengue, né? Então atenção aí aos pratinhos também, que não pode ficar com água. Com água, é sempre bom botar uma areia, né? Porque a areia absorve a água e evapora. Agora, com relação ao jardim vertical, tem que ter algumas atenções também, né? Porque senão pode dar algum tipo de infiltração também na parede, ou não? Na parede não, porque o próprio vaso ou a própria PET, como a senhora falou, ela fica fora da parede. Não pode encostar na parede? Não, ela vai encostar, mas o dreno não vai encostar na parede, ele vai pingar fora. Mas se molhar assim?
normal, porque ela evapora e seca, como se fosse a chuva. Então não tem problema nenhum? Não. A não ser que tenha cano d'água na parede drenando o próprio vaso. Aí sim, pode ter uma infiltração. Ok. Então, gente, olha, são dicas aí, então, para quem tem preocupação com relação ao jardim vertical, com medo de infiltração, também não tem, viu? A gente acabou de descobrir aqui agora, não é? E você pode fazer o seu jardim vertical aí em casa, do jeitinho que você quiser, viu? Com os cheirinhos, né? Ou com plantas, enfim. Vai ficar bonito, porque vai ficar um verde bonito na sua casa, não é? E se for com salsa, manjericão, temperos, né? Com temperos, vai também dar para utilizar aí tanto, né, para chá, como é o hortelã, o alecrim, para colocar aí, para a água ficar mais saborosa, como a gente falou ainda há pouco aqui no programa também, né, dando dica para você. Enfim, são maneiras concretíssimas de você ter uma plantinha aí em casa, e eu acho que hoje o programa, sexta-feira, final de semana chegando, né, dá para você fazer isso aí em casa, viu? Muito bom. Muito obrigada pela dica, adorei. Ok, dispõe. Animou, Ana? Olha, animar, só precisa de espaço em casa para fazer isso. No momento eu não tenho, eu acho que você tem, né, Dirce, espaço em casa. E se não tiver eu vou colocar na parede, viu? A gente viu aí, se não tem espaço suficiente no chão, dá para fazer na parede. Coloca numa parede. Então agora não tem mais desculpas, né, para dizer, eu não tenho planta porque eu não tenho onde colocar. Tem sim, tem a parede, né? Legal isso, porque agora quem gosta de planta vai ficar bem servido com uma planta aí, né, no jardim vertical da sua casa. Dá para plantar também os temperinhos, colocar aí dentro de casa ou na beiradinha da janela, enfim. O que importa é ter um verdinho em casa que vai fazer bem, com certeza.